Graça e paz, amados irmãos, é uma alegria nós estarmos juntos novamente. E nós queremos colocar diante de Deus aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Nós queremos que o Espírito Santo de Deus fale poderosamente em nossas vidas, na vida do irmão, como nós necessitamos de ter uma realidade espiritual, de ter uma vida de experiência viva com a palavra de Deus viva, onde ele realmente, Cristo esteja crescendo e nós diminuindo. Que tenhamos a visão correta da revelação da palavra de Deus. Em tempos de ruína, em tempos onde a igreja de Cristo não tem muita diferença do que o mundo faz, do que o mundo vive. Por isso nós precisamos uma visitação do Senhor, tremenda, que venha nos trazer, mostrar quem nós somos, quem é nosso Senhor, e que haja arrependimento em nossos corações. Vamos orar, Pai. Nós colocamos diante de Ti, Pai, o anseio do nosso coração, o desejo do nosso coração, aquilo que o Senhor tem incomodado as nossas vidas e o nosso coração. Que realmente possamos ganhar de um modo vivo, de um modo real, de um modo fresco. Tenhamos a visão do Teu Filho, da pessoa e obra do Teu Filho, e vivamos cheio do Teu Espírito, Senhor. Como nós necessitamos, Pai. Precisamos ganhar as riquezas que o Senhor tem em Cristo Jesus, que nos ajuda a andar naquilo que o Senhor já nos deu, e que o Senhor nos ajude a avaliar a nossa alma, e que possamos enxergar a grandiosidade, o amor, a soberania, o governo do Senhor em nossas vidas e em tudo que acontece. Ó Senhor, Tu tens tocado os nossos corações. E o Senhor tem nos dado um encargo em nossos corações. Da oração por nós mesmos. Oração pela Tua igreja. Oração pelas nossas famílias. Oração por essa nação perdida. Oração por os governantes. Oração por aqueles que têm alguma incumbência dentro de uma assembleia. Que haja profundo arrependimento, uma volta a Jesus Cristo como centro de fato, uma volta à inerrância da Tua palavra, uma vida cheia do Espírito Santo, um anseio, um desejo, uma busca de estar cheio do Teu Espírito, e que haja um testemunho vivo, onde as lâmpadas do candeeiro que estão sendo apagadas, sejam acesas poderosamente pelo Teu Espírito, e que haja um foco, um holofote, para que haja mais manifestação da pessoa e obra do Teu Filho em nossas vidas, na vida da Tua igreja. Fala conosco, Pai, nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, nós falamos de algumas coisas sobre a vida de Jó. Nós estamos falando que nós precisamos conhecer a Deus diante de nossas aflições. As aflições em si não nos faz conhecer a Deus. Mas as aflições, onde são recebidas como aflições dadas pelo próprio Senhor, que é um Pai amoroso, com as mãos amorosas, estão querendo despertar os nossos corações, os nossos olhos, as nossas mentes, para que voltemos para Ele. Não tenha dúvida nenhuma que a nossa vida, cada vez mais, ela vai se manifestando em glória, à imagem de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. Nós vimos o povo de Deus no deserto, e todas aquelas circunstâncias, Deus estava presente em todas elas, e Deus se manifestava em todas elas. Aonde havia sede, ali saía água. Onde havia fome, a comida descia. Onde havia frio,
ali à noite o fogo aquecia. Onde havia o sol incandescente de dia, a nuvem cobria. Onde o tabernáculo, quando lhes paravam, ficava no meio. E eles ficavam de costa para os seus inimigos, porque eles estavam centralizados na pessoa e obra de Cristo. Mas, meus amados irmãos, diante de todas essas maravilhas e de toda a obra maravilhosa que Deus fez para tirar o povo do Egito, a grande maioria deles não tiveram uma experiência de conhecer a Deus, conhecer o amor de Deus, a soberania de Deus, o governo de Deus, a bondade de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus. Deus estava ali se mostrando, se manifestando, querendo ser visto, querendo ser conhecido. Mas muitos deles não conheceram. Tanto é que, amados irmãos, ali Moisés ia até a tenda da congregação, separado do arraial, para falar diretamente com Deus face a face. E Deus estava ali presente. Mas só Moisés ia face a face com Deus para conversar com ele. E de lá levava o que Deus tinha falado para toda aquela assembleia, todo o seu povo. Mas Deus quer que nós o conheçamos face a face. Amados irmãos, aquele véu que tinha dentro do tabernáculo foi rasgado de cima até embaixo, para que eu e você possamos entrar agora no Santo dos Santos, por esse novo vivo caminho, o sangue de Jesus. Nós possamos estar diante do nosso Deus e Pai. Todos os impedimentos foram todos vencidos pela pessoa e obra de Cristo naquela cruz. E quando ele diz que está tudo consumado, tudo está feito, Jesus nos reconciliou com o Pai através do seu sangue. E não temos mais a inimizade. Nós podemos entrar agora, como diz Mateus 6, 11 vezes Pai. Ele vai dizer, se você quiser falar, você entra no seu quarto, fecha a porta e fala com o seu Pai, diretamente com o seu Pai. E o seu Pai que está nos céus vai te ouvir. Amados irmãos, será que nós temos conhecido o nosso Deus? Será que nós temos conhecido o nosso Pai? Será que realmente nós cremos que Ele é soberano? E muitas vezes nós cantamos e até falamos que Ele é soberano. Será que nós cremos que Ele está no governo de todas as coisas? Será que tudo que tem acontecido não está fora do seu controle? Que de um modo ou outro Deus está querendo falar com o seu povo, Deus está querendo despertar o seu povo, Deus está chamando a atenção do seu povo, para que o seu povo volte para Ele, para que o seu povo volte a edificar o altar, que fala da pessoa e obra de Cristo, que a palavra de Deus volte a ser central, que o arrependimento verdadeiro volte a ser central, para que a presença de Deus, e um povo que traz o nome, o caráter de Deus, a glória de Deus e a vontade de Deus sendo manifesta, como nós lemos lá em Mateus 6, na oração que Jesus ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como lá no céu. Irmãos, esses são os interesses de Deus, santificação do seu nome, que o seu reino, o seu governo venha sobre nós, e a sua vontade venha sobre nós, e possamos falar como Jesus, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Irmãos, será que a diferença entre nós e o mundo? Será que a diferença entre os filhos de Deus e o mundo? Será que na nossa vida pessoal, conjugal, familiar, no trabalho, na assembleia, tem diferença do mundo? Nós falamos que tem diferença, mas amados irmãos, onde está a luz? Onde está o luzeiro resplandecendo diante desse mundo em trevas? Onde está a glória de Cristo? Onde está o nome intocável do nosso Deus? A sua santidade. Deus nos chamou para ser um povo santo, separado, eleito,
povo de propriedade exclusiva de Deus para proclamar as virtudes, o poder daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes nós não éramos povo, agora somos povos de Deus. Você imaginou isso, amado irmão? Será que nós não entendemos que Deus é soberano? Que todo o nosso apavoramento, toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação não acrescenta absolutamente nada se nós estamos buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas serão acrescentadas, diz a palavra de Deus. Amados irmãos, olha o que diz a palavra de Deus em Lamentações 4. Como se escureceu o ouro. Jeremias, quando ele olha para Jerusalém destruída, o templo destruído, o inimigo entrou, destruiu tudo. O inimigo tem entrado e tem saído. Ele tem trazido coisas que não são de Deus e tem levado coisas que é de Deus. Quem tem enfeitiçado o povo de Deus? Quem tem distraído? Vocês começam na graça e agora estão terminando na carne. Vocês começam na graça e estão terminando na lei. Vocês começam na graça onde que nós fomos aceitos pela mensurável graça de Deus. E somos seus filhos. É um povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas será que Deus tem tido essa exclusividade? O mundo, a carne, a religião, as filosofias, os misticismos, o judaísmo também tem tido lugar em nossas vidas, lugar em nosso coração. A palavra de Deus diz: amarás o teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo entendimento. Amados irmãos, é um ser total, corpo, alma e espírito. E ele diz assim: como se escureceu o ouro. Amados irmãos, ouro fala da divindade de Deus, fala do caráter de Deus. E nós recebemos a natureza de Deus, por isso somos seus filhos. Ninguém pode ser filho de Deus se não nasceu do alto. Ninguém pode ser filho de Deus se não nascer de novo. Não é nascer de um ato. Amados irmãos, é nascer de um fato, aquele que Cristo já fez lá na cruz. Creia que quando Cristo foi levantado, Ele nos atraiu, e quando Cristo morreu, também nós morremos, e quando Cristo foi sepultado, nós fomos também sepultados, mas quando Cristo ressuscitou, nós também fomos ressuscitados para a novidade de vida, e Ele está exaltado à direita de Deus Pai, intercedendo, sendo o nosso mediador, consolador. Como se mudou o ouro refinado, como que nós deixamos ser contaminado com aquilo que não é ouro, aquilo que não é de Deus, aquilo que não é precioso diante de Deus. E só pode ser precioso de Deus aquele que confere com o seu Filho. Só é precioso diante de Deus o que confere com o caráter do Filho, onde Cristo realmente é central, onde Cristo realmente tem a primazia. Não é a reunião que tem primazia, o cantor, o coro, seja o que for. Não, amados irmãos, nem a pregação, primazia é Cristo. E se Cristo é primazia, a palavra do alto, a palavra do trono da graça de Deus, não sai da centralidade de Cristo. Eu não quero saber nada entre vós, a não ser Cristo e esse, crucificado. Ele diz isso para a igreja de 1 Coríntios, que tinha todas as manifestações, tinha todos os dons, e são bíblicos. As manifestações e os dons não mudam o caráter. Amados irmãos, manifestações nós estamos tendo. Quantas manifestações? Quantas? E do outro lado, quantas pessoas, talvez insensíveis, que as pessoas vão dizer: eles aqui são tradicionais, eles aqui são pentecostais. Amados irmãos, pentecostais, tradicionais, aonde está a glória de Cristo?
Aonde está o nome de Jesus? Aonde está o caráter? Nós temos 50% de divórcio no meio evangélico. Onde estão os renascidos? Onde estão os filhos de Deus? Como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas? Ah, amados irmãos, são pedras do renascido. 1 Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas, que nasceram da pedra viva que é Cristo. Mas está tudo separado. Porque, amados irmãos, de um lado nós estamos numa tradicional, do outro lado nós estamos num lado pentecostal. Mas nenhum nem outro, no geral, amados irmãos, tem perdido o vigor, o poder, a centralidade, a vida de Cristo de ressurreição. Onde realmente haja manifestações do caráter de Cristo, onde haja manifestações de uma vida que testemunha Cristo, onde você tem os dons e o caráter junto, onde você tem a palavra de Deus e o caráter junto. Amados irmãos, você não conhece os filhos de Deus pelos dons, conhece os filhos de Deus pelo caráter. E os dons são bíblicos. Deve buscar os principais dons, diz a palavra de Deus, são bíblicos. Como? Por isso, Deus, pela sua imensurável graça, amados irmãos, Deus muitas vezes nos leva a circunstâncias difíceis, graças a Deus, para que nós aprendamos e reconheçamos quem é o nosso Deus. Na vida de Jó, amados irmãos, lá, Tiago 5,11 diz: eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Você já entendeu, amados irmãos? Seja tradicional, seja pentecostal, não importa, se você persevera firme na mensagem da cruz, se você persevera firme no evangelho de Cristo, se você persevera firme, amados irmãos, na palavra de Deus, se você não olha para a direita, nem olha para a esquerda, se você tem sempre Jesus Cristo à sua frente, olhando firmemente, considerando Cristo. Ah, amados irmãos, nós devíamos perguntar para as pessoas, quem você ama? Não é quem você é. Você é presbiteriano, batista, metodista, assembleano? Isso daí, amados irmãos, são os homens. Quem você ama? Eu amo meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, sim, somos filhos de Deus, amados em Cristo Jesus. Um bate no peito, eu tenho a doutrina. Outro diz, eu tenho os dons. Ah, amados irmãos, a doutrina sem o Espírito Santo é legalismo. Mas Espírito Santo, sem a doutrina, é misticismo. Porque o Espírito Santo não pode sair naquilo que está escrito na palavra de Deus. Para que eu e você não tenhamos experiências extras e dizer que isso é a verdade. Você pode ter, guarde para você. Se a sua experiência, isso acrescentou mais Cristo. Se você ama mais a Cristo, tem mais devoção a Cristo. Se seu caráter está sendo mais formado a Cristo, então você está tendo uma experiência real com o Espírito Santo de Deus. Fora disso, amados irmãos, isso é misticismo. Ele diz assim, felizes os que perseveram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó, e visto que o fim do Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Graças a Deus. Graças a Deus que esse é o nosso Deus. Romanos também diz lá em 8, versículo 28, sabemos, irmãos, será que nós sabemos? Quanta murmuração, quantas vezes fica culpando isso, é o governo, é isso, eles podem ter seus erros, mas esse outro departamento Deus vai julgar. Não, amados irmãos,
Nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós amamos a Deus, nós estamos conhecendo o nosso Deus. Nós sabemos que Deus é soberano, que Deus governa todas as coisas e que nenhum fio da cabeça do meu cabelo cai sem que Ele não conte. E que todas as nossas lágrimas, pela nossa própria condição diante de Deus, e os sofrimentos que podemos enfrentar nesse mundo, diante do Senhor, Ele guarda cada lágrima, coloca no seu odre. Irmãos, será que nós cremos nisso? Se o meu cabelo, Deus conta, nenhum deles cai, que Deus não conte. E Ele vai dizer assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, e aqui está, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito? Qual é o bem que Deus quer? Versículo 29. Porque aos que de antemão conheceu, também o predestinou para serem o quê? Conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito e muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E o que chamou, também justificou. E o que justificou, ele também glorificou. Amados irmãos, será que nós entendemos isso? Se nós entendemos que o que nós estamos passando, a circunstância toda, que está no controle de Deus, que Deus sabe tudo o que está acontecendo. Será que nós cremos nisso? Ou, amados irmãos, nós temos manifestações, mas não há fé. Não há manifestações, mas não há caráter. Não há manifestações, mas não há descanso. Há manifestações, mas não há apego à palavra de Deus. Há manifestações, mas o coração não está voltado para Deus. Há manifestações, mas há divisões em nossos corações. Irmãos, é um clamor no meu coração. Jó é um homem de Deus. Já lemos, amados irmãos, onde próprio Senhor, Ele por 3 vezes vai dizer quem é Jó. Quem é Jó? Um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Irmãos, Deus testemunhou de Jó 3 vezes. Será que Deus pode testemunhar de mim e de você? Será que Deus pode falar de mim e de você, dizer assim: olha, esse homem é íntegro, essa mulher é íntegra, esse jovem é íntegro? Isso quer dizer o quê? Não é dividido, não é um coração dividido, é um coração para o Senhor, que está sendo trabalhado pelo Senhor, conquistado. O que Deus quer conquistar no nosso coração, amados irmãos, a nossa atenção, a nossa mente, as nossas emoções. E Ele vai dizer assim: íntegro e reto, faz o que é correto. Amados irmãos, será que o povo de Deus tem feito o que é correto? Diante de Deus, temente a Deus, leva a Deus a sério. Quem teme a Deus, leva a Deus a sério. E que se desvia do mal. Irmãos, 3 vezes, e ele é afrontado, e Deus permite que Satanás, de um modo ou outro, toque na sua vida em todos os aspectos. Tocou na sua família, tocou nos seus bens e tocou no seu físico. Mas a palavra de Deus, que nada disso Jó pecou com os seus lábios. Satanás foi silenciado, amados irmãos. Será que Satanás tem sido silenciado quando nós perdemos alguma coisa? Quando vem enfermidade? Quando perdemos alguma coisa? Mesmo família? Será que nós estamos dizendo diante de Deus, amados irmãos: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor em tudo isso. Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amados irmãos, ainda nós temos dúvida do caráter de Deus, porque nós não conhecemos a Deus. E nós só conhecemos a Deus somente conhecendo a Cristo, através do poder do Espírito Santo de Deus.
Aí vem aqueles 3 amigos de Jó. Elifaz, Bildade e Zofar. Cada um tentando colocar Jó numa situação. Cada um tentando enxergar por que é que estava acontecendo aquilo com Jó. E cada um dando as suas próprias opiniões. O que é que por que está acontecendo isso com Jó? E eles ficaram 7 dias, 7 noites. Ninguém disse nada. Você imaginou isso? Pois vinha a dor, que era muito grande de Jó. Amados irmãos, quando Jó foi confrontado com a sua saúde, sua perda familiar, a sua perda dos seus bens, Jó prevaleceu. Mas quando Jó vai ser confrontado com a sua própria alma, Jó vai mostrar o que está dentro da sua alma. Amados irmãos, nós ganhamos vida no nosso espírito, mas nossa alma é velha. Nossa alma precisa ser transformada. A nossa mente, nossas emoções, o nosso coração, no caráter de Jesus, a vontade de Jesus, a submissão de Jesus, a obediência de Jesus, a firmeza de Jesus, a olhar firme de Jesus para o Pai. Onde fazemos tudo para a glória do Senhor, não é para a glória do homem. Porque eu prego bem, outro prega bem, porque eu tenho isso, tenho aquilo. Não, amados irmãos, a Bíblia diz que Deus não confere a sua glória para ninguém. Agora preste bem atenção. Quando Jó começa a despejar uma torrente de amargura no seu coração, ele diz: porque eu nasci, ou como um aborto oculto eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Por que eu nasci? Ele começou a mostrar o que estava na sua alma doente. Mas aqui, amados irmãos, é a história entre Deus e Jó, o caminho da cruz. Aqui Jó vai falhar. O que nós temos falhado, amados irmãos? Se alguém quiser vir após mim, está falando para o discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e me siga. Por isso, não há conformação com a imagem e semelhança de Jesus. Por isso o caráter de Jesus não vai sendo formado. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, o meu governo, a minha vontade, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tereis descanso para vossas almas. Amados irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele mostra o caráter de Jesus: amor, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, paz, tudo. Mas vem do caráter de Cristo em nossas vidas. Como é que Deus vai despertar eu e você? Para que nós possamos enxergar a nossa própria alma. Que quando vem a dificuldade nós vamos reclamar. Quando vem a dificuldade, amados irmãos, as decepções, as tristezas e as tribulações que nós vamos passar, porque no mundo passais por aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo, e se eu venci o mundo, eu sou soberano, eu sou Senhor, eu estou no governo de tudo. E Jó aqui diante, Deus silencia, Deus não fala nada, Deus fica ouvindo Jó. Jó, um santo de Deus, ainda não quebrado pela obra da cruz. Amados irmãos, não confunda. A obra da cruz de Cristo lá no Calvário está consumado. Mas preste atenção, amados irmãos. O que Cristo fez naquela cruz, agora tem que ser realidade em nossas vidas. Sim, porque Deus chamou aqueles que são seus para ganhar uma natureza divina e ganhar o caráter de Jesus, ser conformado à imagem e semelhança de Jesus, onde Ele é primogênito de muitos irmãos. Então, entre o novo nascimento e a glorificação que um dia vamos ter, entre essas duas coisas, há um intervalo, que isso daqui é o caminho da cruz. É o caminho, amados irmãos, que Deus está tratando a nossa alma. E não existe, são duas circunstâncias que nós enxergamos como está a nossa alma, através da palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo de Deus, que é viva e eficaz. É como espada de 2 gumes.
divide alma e espírito, juntas e medulas, e ela discerne a intenção do nosso coração. E tem outra, amados irmãos, a providência soberana de Deus, onde Deus nos coloca em circunstâncias difíceis, mas nunca sozinhos. Em circunstâncias difíceis, mas nunca Deus nos abandona. Circunstâncias difíceis, mas as mãos amorosas, graciosas do nosso Deus e a presença do Consolador, o Espírito Santo de Deus está sempre presente conosco. Jó não conhecia o caráter de Deus e assim mesmo. Amados irmãos, muitas vezes, o texto de Gálatas, já falamos, 6, o que o homem semear, isso ele ceifará. Semeou na carne, recebe na carne, semeou no espírito, recebe no espírito. Isso é verdade, é universal, inclusive para os filhos de Deus. Mas preste atenção, os filhos de Deus têm a filiação. Os filhos de Deus têm um Pai amoroso e gracioso. Tem consequências, sim, mas dentro da graça e misericórdia de Deus, onde nós somos trabalhados, curados, sarados, porque o Deus que mata é o que dá vida, e o que fere é aquele que cura, graças a Deus. Aquele que mata e dá vida é a cruz de Cristo. Aquele que fere e cura é o caminho da cruz, porque a cura para mim e para você não é física, é na nossa alma doente. A esses 3 homens, eu vou falar rapidamente só princípios, esses 3 homens. O foco de Jó era ele próprio, sua vida, era o centro. Emoções, mente e vontade são faculdades da alma. Jó era voltado para ele. Ele era o centro. Nos tratos de Deus, amados irmãos, a alma é a primeira que reage, que fala, argumenta. Nossa alma se agita. Quem é o último a falar? É o mais novo, é o Espírito Santo, é Eliú. Mas quando nos tratos de Deus a nossa alma quer justificar, a nossa alma quer dizer, a nossa alma quer retrucar, inclusive até culpar Deus. Aí vai Elifaz. Elifaz fala das emoções, representa as emoções, a experiência própria, isolada. Quantas pessoas querem mostrar a sua experiência, mas sem a realidade de Cristo? Tive uma experiência assim, 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 mas onde que está Cristo? Onde está a palavra de Deus? Onde isso trouxe você para a realidade com o centro é Deus? Elifaz não vai colocar como Deus é o centro, que Deus é soberano, que Deus está tratando. Não vai. Simplesmente, amados irmãos, ele vai mexer com as emoções de Jó. E ele vai contar a sua experiência para tentar justificar o que está acontecendo com Jó. Não é a nossa experiência que justifica. O que justifica a nossa experiência que Deus é soberano, Ele está no governo, Ele que nos ama, Ele quer nos tirar de uma situação centralizada em nós mesmos, para uma situação, amados irmãos, onde Cristo é o centro. Ele quer tirar eu e você da nossa escravidão, da nossa alma, para ganhar a libertação em Cristo Jesus. Tem Bildade. Bildade representa a mente, ele é intelectual, a tradição. Ele tenta justificar o que está acontecendo com Jó através da tradição. Eu não vou ler os textos, amados irmãos. Lembre-se que a verdade de Deus é o único padrão, a suprema autoridade, única medida para a minha vida e sua vida. Nós não temos outro. Não é a tradição, é a palavra de Deus. Não é a tradição, é a medida de Cristo. Não é a tradição, é a inerrância da palavra do Senhor. Nós temos Bildade. E o terceiro é Zofar. Zofar representa a vontade, o legalismo. Mas irmãos, é um espírito de dureza e legalista. Jó não sabia, mas irmãos, que Deus é um fazendeiro. Não fala isso em João 15?
Meu pai é agricultor. Ele é ourives, um ourives. Ele está depurando ouro. Ele é um vinicultor, está podando. Ele é um pai, ele é um oleiro, que ele está pegando a mão nos vasos, onde ele coloca a água, a sua palavra bendita, reveladora pelo Espírito Santo de Deus, e vai nos moldando ao molde que é o seu próprio Filho, porque o que agrada a Deus é o seu próprio Filho, não são nossas manifestações. Se as nossas manifestações não edificam a igreja, não traz Cristo para a igreja, não traz Cristo como centro e a sua palavra como centro, todas essas manifestações são carnais, não são espirituais. Mas toda manifestação que traz a glória, a edificação do corpo de Cristo para a glória de Deus, são espirituais, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. É um espírito de dureza e legalista, verdades não marcadas pela graça de Deus. Olha que a palavra de Deus diz, o verbo se fez carne, habitou entre nós vimos sua glória, ele veio cheio de graça e de verdade. Aqui, amados irmãos, Zofar é um legalista. Ele usa a circunstância, tudo, para que de um modo legalista tentar tratar e mostrar para Jó o que está acontecendo. Não entra a bondade, a misericórdia, o governo soberano de Deus. Não entra o que Deus está fazendo conosco, nos moldando, trabalhando. Sejamos sinceros, amados irmãos, conosco mesmo. Quantas vezes nós mostramos severos com a palavra de Deus na mão, sabendo muito bem julgar o outro, em vez de encaminhar, exortar em espírito de mansidão, e assim mostrar algo do caráter, do encantamento, da amabilidade daquele que é o Deus de toda a graça, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Quantas vezes, amados irmãos, legalista, se pode estar com a palavra de Deus na mão e é um legalista, e isso eram os fariseus. Perguntamos a nós mesmos, somos Elifaz, que quer exemplificar as coisas pela sua experiência? Nós somos Bildade, que quer exemplificar o que está acontecendo com a vida de Jó e com as nossas vidas? Através, amados irmãos, da tradição. Somos como Zofar. Queremos justificar as circunstâncias, tribulações, através do legalismo, sem graça, sem misericórdia. O legalismo, a tradição e a experiência são insatisfatórios, são falsos, se não apontar para a realidade da soberana graça de Deus em Cristo Jesus. Se não apontar que Deus é soberano, que Ele está no governo, que nada está fora do seu controle. Esses três amigos compreendiam pouco o nada do caráter de Deus, ou de suas reais intenções ao tratar o seu servo. Ele não compreendia. Eles não introduziram Deus na cena. Ele não introduzia a soberania de Deus. Ele introduziu que nós somos filhos de Deus. Ele não introduziu a filiação, a paternidade de Deus. Disseram algumas verdades, mas não falaram a verdade. Porque seguiram pela experiência, pela tradição, pelo legalismo, mas não pela graça e verdade que nós temos em Cristo Jesus. Fora disso, amados irmãos, tratamos os nossos irmãos iguais. E Jó? São vários discursos, amados irmãos. Capítulo 29, Jó começa a responder. E Jó vai responder como? Com uma autoglorificação. Não há evidência de aversão a si mesmo, ausência de autoconfiança. Não há. Muito pelo contrário. Jó confia muito em si. Ele começa a se glorificar. A alma de Jó, amados irmãos, é egocêntrico. Jó fala, Deus fica calado. Jó fala de si mais de 100 vezes. Só para você ter uma ideia.
ele fala de si. Se você olhar Romanos capítulo 7, quantas vezes Paulo vai falar de si? Aquilo que eu quero fazer, eu não faço o que eu não quero. Porque, amados irmãos, precisamos ganhar a realidade do Espírito Santo de Deus. Quando você entra em Romanos 8, você começa a ganhar a realidade do Espírito Santo de Deus. Já não há nenhuma possibilidade de ser condenado, porque a lei do Espírito da vida venceu a lei do Espírito da morte. Jó precisava entender que ninguém poderia condená-lo, ninguém poderia acusá-lo, ninguém poderia separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém. Capítulo 30, autopiedade, amargura. Amargura. Capítulo 31, amados irmãos, autojustificação. Então ele tem autoglorificação, ele tem autopiedade, ele tem autojustificação, autoglorificação, amargura no coração. A ministração daqueles três não havia graça nem verdade, amados irmãos, nas suas palavras. Foi útil para evidenciar o orgulho escondido no coração de Jó, bem como a sua justiça própria. Abriu o caminho para falar do Espírito Santo de Deus, mas não trouxe Deus à memória daquele homem justo, íntegro e reto diante de Deus. Quantas vezes nós, amados irmãos, alguém conta um problema, uma dificuldade, se eu e você não apontar a cruz de Cristo para a solução, nós somos os mais infelizes do mundo. Porque só Cristo crucificado e ressurreto é a solução para mim e para você, para esse mundo perdido. Não tem outra. Quando termina o capítulo 31, versículo 40, termina assim: fim das palavras de Jó. O que foi que esgotou Jó? Foi o silêncio de Deus. Deus ficou ouvindo. Deus ficou ouvindo. Amados irmãos, aqui Deus ficou ouvindo a lamúria de Jó, a autoglorificação, a autojustificação e a autopiedade. Mas também, amados irmãos, em Malaquias, um outro contexto, amados irmãos, Deus também ficava ouvindo. Aqueles irmãos reunidos temiam o Senhor, temiam o nome do Senhor, falavam um com os outros. Falavam sobre o quê? A eleição do Senhor, a paternidade de Deus, o amor de Deus, a filiação, a centralidade de Cristo. E Deus ficava ouvindo. Deus é tão bondoso, amoroso, que muitas vezes nas nossas autoglorificações, autopiedade, olha o que aconteceu comigo, olha o que fizeram comigo, a minha vida está acabada, está olhando para quem? Chegou ao fim os recursos de Jó, graças a Deus. Quando acabam os nossos recursos, amados irmãos, aí Deus entra. Porque Deus olha para quem, amados irmãos? Oh, que Deus tremendo, maravilhoso que nós temos, irmãos. Que Deus maravilhoso e tremendo que nós temos, que nós precisamos olhar. Disse a terra: aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto e sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o coração contrito, abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Jó precisava chegar nessa circunstância. Olha o 66, 1 e 2. Amados irmãos, Isaías: assim diz o Senhor, o céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todos vieram a existir. Diz o Senhor: mas o homem a quem olharei é este, o aflito, abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Nós temos tremido diante da palavra de Deus. Nós temos tremido assim de manifestações, mas na palavra de Deus, trazendo contrição, quebrantamento,
visão da nossa alma doente, mas visão de um Deus Todo-Poderoso. Aquele que fere, mas aquele que cura. Aquelas mãos gloriosas, maravilhosas, que tem as marcas da cruz. Muitas vezes você está querendo que as pessoas ponham a mão sobre você. Não vou entrar nesse assunto se está certo ou errado, mas presta atenção. Eu tenho que deixar que as mãos com a cicatriz dos cravos coloque as mãos sobre mim, na minha alma, e me transforme, e me dê uma vida que glorifica o nome de Jesus. Quem vai falar? Eliú, capítulo 32. O poder do Espírito Santo e a autoridade da palavra de Deus no crente e na igreja. Deus quer operar no coração, na alma do homem interior. Ele nos quer diante dele, no nosso real estado. Como é que estava Jó? Autoglorificação, autojustificação, autopiedade. Aí Eliú vai falar. Quem é Eliú? O mais novo. Ele vai falar sobre o governo de Deus que reina. Ele vai falar sobre a autoridade e sabedoria de Deus. Ele vai colocar Jó. Ele diz, na verdade, há um espírito no homem, o sopro do Todo-Poderoso, e que faz essas coisas. Ele vai dizer, porque tenho muito que falar, e o meu espírito me constrange. Ó, Espírito Santo tem muito que falar, ouça o que o Espírito diz à igreja. Cadê o seu primeiro amor? Que dê a primazia do amor a Cristo. Cadê sua fidelidade a Cristo? Cadê sua submissão a Cristo? Cadê sua separação do mundo? Cadê a sua vida real espiritual? Diz que está vivo, é avivado, mas está morto. Cadê o testemunho real de Cristo? Cadê a realidade celestial de Cristo, onde Cristo está do lado de fora, batendo na sua igreja, porque Ele ama? Ele vai dizer, tanto, estou cheio de palavras, diz Eliú, figura do Espírito Santo de Deus. Quais são as palavras que o Espírito Santo tem? As palavras que o Espírito Santo tem é o holofote apontando para Cristo, para a pessoa e obra de Cristo, trazendo para a Assembleia os dons e ministérios, sim, para a edificação do corpo de Cristo, para que todos alcancemos a unidade da fé, no pleno conhecimento dEle, que é o varão perfeito, a medida do varão perfeito. Cresçamos em tudo, na verdade, em amor, que é o cabeça, que é Cristo. É isso que o Espírito Santo faz. É o ministério da graça de Deus. O Espírito de Deus me fez, e o sopro de Todo-Poderoso me dá vida. Nisso não tem razão, eu te respondo, porque Deus é maior do que o homem. Só Deus é juiz do que é certo, do que está errado. Jó está querendo julgar Deus. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos. Ele nos ama, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai no sono profundo sobre os homens, quando adormece na cama, o caráter de Deus, nem objetivo, porque o tratamento de Deus em nosso coração, seu tratamento é preventivo e ele é corretivo. E o que Deus faz? Versículo 33, 16. Então lhes abre os ouvidos, amados irmãos, o que o Espírito tem falado às igrejas. Não é sobre as manifestações dos dons, amados irmãos. Primeiramente, o que o Espírito está falando às igrejas é a centralidade de Cristo, a inerrância da palavra de Deus, onde a glória é para Cristo, onde a igreja é o corpo de Cristo, é a noiva de Cristo, aguardando a vinda do noivo, sendo preparado por Cristo, conformado à imagem de Cristo, pelo Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, palavras de graça, objetivo de Deus no sofrimento. Jó não entendia o caráter de Deus, nem o objetivo daquele tratamento de Deus.
O único chão que o pecador deve ocupar é o genuíno arrependimento. Nada mais existe aqui, senão a pura e preciosa graça que reina pela justiça, que reina por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador e soberano, que o nome dele está acima de todo nome. Aonde que nós temos colocado a nossa esperança? É debaixo que temos a melhor visão de Deus e da sua salvação, é debaixo. Convém que Cristo cresça e que eu diminua. Não é lá de cima, é de baixo. Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Sim, amados, estamos em suas mãos, em seus olhos. Somos objeto do amor profundo e suave, imutável. Todavia também estamos, irmãos, sujeitos ao seu governo moral. Amados irmãos, o povo de Deus no geral hoje, cadê a moral? Cadê a honestidade? Cadê a falta de mentira? Relacionamento sexual fora do casamento, divórcio, desonestidade, maquinado com o mundo, com a política. Que igreja é essa? Olha Jesus, se Jesus fez alguma manifestação. Olha se Jesus fez panelaço. Amados irmãos, a igreja está no mundo, mas não é do mundo. Deus nos enviou ao mundo para mostrar a soberana graça de Deus que está em Cristo Jesus. Somos seus filhos e somos escravos de Cristo e filhos de Deus. Para mostrar que essa igreja, ela é única. Porque quem dá unidade ao Espírito Santo, nós devemos preservar, zelar por ela. Preventivo, corretivo, mas sempre Deus está nos ensinando. Governo soberano e eterno dele, amados irmãos. A correção do Senhor, podemos desprezá-la, podemos até desanimar, podemos ser aperfeiçoados por ela. Depende como que nós reagimos. Senhor, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo um propósito. Se amamos a Deus, confiamos nele. Se amamos a Deus, sabemos que ele é soberano. Os fariseus, Oswaldo, quantos irmãos estão morrendo na pandemia? Sim, Deus é soberano. São irmãos, estão na glória. Quantos estão nos leitos? Sim. Mas Deus está com ele. Deus está presente. É um renascido. É um filho de Deus. E é aí que nós falhamos, amados irmãos. Seu governo é soberano e eterno, para que a vontade de Deus governe a nossa vida. Então você vê, Eliú fica falando do 32, amados irmãos, Eliú vai até o 37. Eliú é a voz de Deus. A voz de Deus, amados irmãos. A Bíblia diz, havendo outrora, Deus falado de vários modos e várias maneiras aos profetas, aos pais através dos profetas. Hoje fala através do seu Filho. E quem que é o porta-voz do Filho? O Espírito Santo de Deus. Ele diz, atentas para os céus e vê, contempla as altas nuvens acima de ti. Ah, irmãos e irmãs, nós estamos olhando muito para baixo. A Bíblia diz que nós devemos pensar nas coisas lá de cima, buscar as coisas lá de cima, onde Jesus está sentado à direita de Deus Pai, não nas coisas terrenas, porque a nossa vida está escondida em Cristo Jesus, e Cristo que é a nossa vida, quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, aleluia, aguardamos a vinda do nosso amado Senhor, preparados. Ele faz uma pergunta, quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó. É a expressão da vontade de Deus, da bondade de Deus, do governo de Deus em nossas vidas.
Amados irmãos, no capítulo 33 nós temos 4 bênçãos. A primeira delas, nós temos vida nova e divina, somos renascidos. A segunda, nós temos comunhão com Deus. A terceira, podemos ver o Senhor. E a quarta, nós podemos louvar ao Senhor. Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Os verdadeiros, porque há os falsos. Preste bem atenção, amados irmãos. Agora, quando nós entramos no capítulo 38, finalizando, amados irmãos, quem vai falar? O próprio Deus. Deus começa a falar. Quando Deus começa a falar, amados irmãos? Quando Jó, tocado pelo Espírito Santo, onde o Espírito Santo traz a realidade da graça e verdade, onde traz a realidade que Deus é o Senhor de todas as coisas, Ele é soberano, e tudo está sob o seu governo. Ele traz para Jó que olhe para o alto. Aí o que acontece com Jó, amados irmãos, o que deveria acontecer comigo, com você? Se a igreja não chegar aqui, amados irmãos, ela vai continuar do mesmo jeito. Depois disso daí, tudo, Deus fala a alma de Jó, seu servo, seu filho, seu justo, seu íntegro, seu reto. É dele, é propriedade dele. Deus fala, não dá respostas, mas faz perguntas. 73 perguntas mais ou menos Deus vai fazer para Jó. Vai tirar Jó do terreno para o celestial. Depois disso, o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem entendimento? Amados irmãos, Deus estava tirando Jó de um nível inferior para um nível maior. Esse redemoinho fala de uma vida ascensional. É o que Paulo vai dizer em Filipenses 3, esquecendo-me para as coisas para trás fico, prossigo para o alvo, para a soberana vocação que está em Cristo Jesus. É uma vida ascensional. Uma ministração do próprio Deus vivo, absoluta, soberano, sabedoria de Deus absoluto. A construção da vida espiritual exige demolir e edificar. A palavra de Deus é viva e eficaz, do modo ela demole, do outro ela edifica, do modo ela tira, despojai-vos do velho homem, do outro ela diz, revesti-vos do novo homem. É morrer para viver, é levando o morrer de Jesus para que a vida de Cristo se manifeste em nós. O amor divino exemplificado no nosso bendito Salvador e Senhor. Sua paciência, amados irmãos, conosco. E Deus faz as 73 perguntas para Jó. Está vendo, Jó? Onde está o caminho da morada da luz? E donde as trevas, onde é o seu lugar? Para que conduz os seus limites? Onde está o caminho para onde difunde a luz? Sabes tu as ordenanças dos céus? Pode estabelecer a sua influência sobre a terra? Ele vai perguntando, amados irmãos, e faz todas aquelas perguntas. Aí no capítulo 40, disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censura contenderá com o Todo-Poderoso? Qual a finalidade das perguntas que Deus fez a Jó? Mostrar que a vida de Jó não é o centro. Que na vida do Jó, o centro deveria ser o próprio Deus. Na nossa vida, o centro deveria ser o próprio Jesus Cristo, que é tudo e deve ser tudo em todos. Cristo. O interesse de Deus é nos tirar da infância espiritual para uma maturidade espiritual. A infância espiritual, ela vai atrás de sinais. Maturidade espiritual. A infância espiritual vai atrás de sinais e conhecimento. A maturidade espiritual descansa
amados irmãos, no sinal da cruz. Descansa na obra de Cristo, na pessoa de Cristo. Deus quebrou o espelho de Jó. Jó olhava para ele e ele, e ele e ele. Amados irmãos, não há crescimento espiritual. A palavra de Deus é tão clara, amados irmãos, que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, ele faz essa colocação aqui, maravilhosa. E todos nós, como o rosto desvendado, contemplando como por espelho, o quê? A glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória em sua imagem, como pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, ministério do Espírito Santo de Deus. É isso, amados irmãos. Jó quebrou o espelho. Sou indigno. Que responderia eu? Põe a minha mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. A resposta à fala de Deus, submissão, arrependimento, adoração. É um privilégio conhecer e viver sob o governo de Deus, amados irmãos. É descanso para mim e para você. É descanso. Na Segunda Guerra Mundial, aquele local de reunião, as paredes todas caídas, o teto caído, e aqueles irmãos reunidos ali, louvando a Deus, pregando a palavra de Deus, orando ao Senhor. Amados irmãos, Deus está no governo de todas as coisas. Nós cremos nisso, irmãos. Então, segunda vez, Deus no meio do redemoinho, de um redemoinho, respondeu a Jó. Novamente. Deus estava querendo tirar Jó do cativeiro da sua alma para uma alma transformada na imagem e semelhança de Jesus. Deus estava querendo tirar Jó de si mesmo para que Cristo fosse tudo em todos. Para que Cristo crescesse e ele diminuísse. Levando um quebrantamento completo diante de Deus. É debaixo que temos a melhor visão de Deus e da sua salvação. E ele diz, olhai para mim e sede salvos. Amados irmãos, Jó disse, sou indigno. Como nós, como pessoas e igreja e família, nós precisamos nos arrepender. Mas um arrependimento genuíno, vindo do trono da graça de Deus. Porque é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Arrepender de viver uma vida tão superficial espiritualmente, onde não há mudança, não há diferença entre o mundo e a igreja de Cristo. E Deus diz, vocês estão no mundo. Jesus disse, mas eles não são do mundo, livros do maligno, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Não tem como santificar, separar se não for a verdade, a palavra de Deus, e a verdade é Cristo. E fora de Cristo, tudo é mentira. Deus faz aquelas perguntas ainda para ele. E Deus fala assim, sabe o hipopótamo, Jó? Você é um deles, inchado de si mesmo. Você sabe o crocodilo? Tem aquelas camadas em cima, ninguém abre o crocodilo por cima, abre por baixo, mas eu vou abrir você por cima, porque a minha palavra é viva, é poderosa e eficaz. Receba a palavra de Deus, ela é poderosa, viva e eficaz. Ela discerne as intenções do nosso coração. Como nós precisamos ganhar a dimensão de enxergar quem nós somos e quem é nosso Deus. Miseráveis pecadores, onde nós temos um grande Salvador. Jó termina. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Plena filiação, paternidade de Deus, governo de Deus, sabedoria de Deus, soberania de Deus,
a graça e a verdade em Cristo Jesus chegou. Aleluia! Glória ao Senhor! Olha o que diz Jó: eu te conhecia. Ele diz: na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Amados irmãos, nós fomos salvos pela graça de Deus, renascidos, mas não temos conhecido o nosso Pai. Não temos conhecido ou ouvido a voz do Espírito Santo. Será que temos sido conformados à imagem e semelhança de Jesus, crescido na estatura do varão perfeito? Será que isso é um alvo, uma obsessão do meu coração e seu coração? Todas essas coisas são ajustadas quando nossa vida está ajustada a Cristo. Pessoal, conjugal, familiar, assembleia, no mundo, no trabalho, são ajustados a Cristo, à vontade de Cristo, aos interesses de Deus, à glória de Deus, seu nome e sua vontade e o governo de Deus em nossas vidas. E ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir. Isso quer dizer que eu havia ouvido algo, é uma infância espiritual, mas agora os meus olhos te veem. Ah, amados irmãos, toda a visão, toda a revelação de Deus leva eu e você aos seus pés. Olha Daniel, olha Pedro, quando viu Jesus, não chega, eu sou um pecador. Olha João na ilha de Patmos, a revelação desse sumo sacerdote, como juiz. Ele cai como morto diante dele. A revelação de Deus, sua santidade, a sua soberania, seu governo, revela a nossa fraqueza, a nossa impureza, a nossa vergonha, a nossa alma doente, e nos leva a seus pés, porque Ele está ali. Ele quer nos curar, Ele quer nos restaurar, Ele quer nos transformar. Mas agora meus olhos te veem, ouvir, ver. Por isso, porque agora os meus olhos te veem, por isso eu avalio a mim mesmo, e me abomino, e me arrependo no pó e na cinza. É maturidade, amados irmãos. Agora, olhe como ele se vê. O indigno, diante de Deus. Indigno. Que coisa tremenda. Agora ele vê a glória de Deus em sua sabedoria, em seus propósitos. O governo soberano de Deus em nossos caminhos e descaminhos. Nós precisamos frequentemente meditar na bondade do amor de Deus, pensar que Deus faz com que tenhamos o mais humilde conceito de nós mesmos. Bem-aventurados os humildes, porque serão chamados filhos de Deus. Deus tirou Jó do cativeiro de si mesmo, e agora ele é um escravo de Cristo, pela graça e misericórdia de Deus. Novos pensamentos a respeito de Deus, novas concepções a respeito de nós mesmos, perspectivas sobre as circunstâncias que nós enfrentamos. Deus é soberano, está no controle. A abominação tem a ver com adoração a ídolos. Quem era o ídolo? O próprio Jó. Sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das tuas ideias e planos e vontades serão frustradas. Foi isso que disse Jó. Ter os corretos pensamentos e propósitos de Deus significa começar a aceitar em tudo seu. Eu estiver errado, relacionamento com Deus, estarei errado a respeito de mim mesmo e meus irmãos e de tudo mais, se eu não tiver um relacionamento de enxergar quem é Deus e quem nós somos. Era o que estava acontecendo com Jó. Todo acabou com uma frase curta: eu sou vil, sou indigno, sem valor. Amados irmãos, de quem você é filho?
Não tem outra saída, amados irmãos. A Bíblia diz: se você é filho do diabo ou filho de Deus. Para ser filho de Deus tem que nascer de novo. Não é aceitar uma religião, uma denominação, um pastor. Não, amados irmãos. Você tem que receber o bom pastor. Jesus diz: eu sou bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. As minhas ovelhas ouvem minha voz, elas me seguem, elas me conhecem. E ninguém arrebatará da minha mão. Ah, amados irmãos, será que nós conhecemos a bondade e a misericórdia de Deus, a soberania de Deus, a sua sabedoria? Será que nós temos debruçado diante do Senhor e pedido: Senhor, aviva a minha vida, Senhor? Mostra para mim a minha alma doente. Eu não quero ficar assim. Eu quero te engrandecer, Senhor. Eu quero te louvar. Eu quero ser ajustado pela tua palavra no poder do Espírito Santo de Deus a Cristo e somente Cristo. Porque o que está fora de Cristo não serve. Tudo que se fizer na Assembleia fora de Cristo não serve no poder do Espírito Santo de Deus. Não serve. Oh, amados irmãos, a humildade surge na consideração da nossa mais profunda fraqueza e necessidade. E Deus é soberano. O que está acontecendo em circunstâncias extremamente difíceis? Você é um filho de Deus? Nasceu de novo? Então Deus é soberano, Ele está no controle. Deus sabe de tudo. Ele diz assim: Deus não dá provação ou tribulação acima das nossas forças, que nós não podemos suportar. E na hora oportuna Ele dá o socorro. Se nós não temos sabedoria para entender o que está acontecendo, peçamos a Deus que nos dá sabedoria. Mas tenhamos um coração íntegro, não dividido. Que possamos debruçar diante da palavra de Deus, aos pés de Jesus, e clamar por misericórdia, arrependidos da vida que nós estamos vivendo, do nome que nós estamos levando. Você diz que é um cristão. O que é ser cristão? Você diz que é evangélico. O que é ser evangélico? O que mais me perguntam: o senhor é evangélico? Eu digo que é ser evangélico. Evangélico é evangelho. E o evangelho é a morte e ressurreição do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Evangelho é a minha morte e a minha ressurreição em Cristo Jesus. Juntamente com Ele, estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aguardamos a sua vinda. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Desperte eu e você. Que possamos voltar ao caminho antigo e ter repouso para nossas almas. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.